Bora tomar uma? Olá, pessoal! Vocês estão hoje no Pausa pro Gole, o meu, o seu e o seu podcast. E hoje, como vocês podem ver, tá faltando um pedaço da gente aqui, né? Infelizmente, a Ana Flávia não vai poder participar do episódio de hoje. Foi um negócio assim de última hora. Então, acabou que eu vim gravar pra vocês porque a gente não podia deixar de fazer esse episódio. Que esse episódio a gente tá querendo, ó, muito tempo e procuramos pessoas específicas para falar sobre esse tema com a gente. Hoje a gente vai falar de vinhos. Então, eu sei que muita gente quer entender um pouco sobre o mercado do vinho tanto no Brasil quanto os mineiros, e a gente trouxe pessoas maravilhosas para estarem presentes com a gente aqui hoje falando disso, tá? Então, o tema de hoje, para a gente começar, é o crescimento dos vinhos mineiros e o impacto que eles têm no mercado brasileiro. Vou apresentar para vocês os nossos convidados especialíssimos, que a gente custou achar, gente. Eu gosto de enfatizar isso porque a gente tenta trazer gente para vocês aqui que são, assim, pessoas que realmente vão trazer uma bagagem muito grande para a gente aqui, para a gente aprofundar nesse tema. Então, eu estou aqui com o professor Horácio Moraes, proprietário da Escola Itinerante de Vinhos, professor de vinhos há mais de 20 anos, inclusive na Associação Brasileira de Sommeliers de Minas Gerais, engenheiro e um verdadeiro viajante. O professor Horácio já visitou mais de 24 os 24 principais países produtores de vinho do mundo de motorhome. Seja muito bem-vindo, professor, ao Muito nosso obrigado. podcast. Muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Conversar sobre vinhos é a minha vida, é a minha paixão, né? Eu estou envolvido com a alma em tudo, né? Estou aqui com uma ex-aluna minha da BS, né? Aí, que Boa legal. aluna, tirou notas boas, né? Sim, dedicada. Dedicada e É. tudo. Estamos aqui hoje num bate-papo, né? Não de professor-aluno, mas de troca de informações, porque É. hoje ela tem uma vinícola. Olha para Aí, você tá ver vendo? como que é bacana. Estudou na BS e agora tem uma vinícola, né? Então vamos conversar, vamos trocar ideias, é um grande Vamos. prazer. Muito E obrigado pelo convite. você não só está dentro do mercado de vinhos, mas formando pessoas também para estarem dentro desse Sim, mercado, né, sim, essa professor? que é a Então, beleza do mundo do vinho, é, né? com certeza. E a gente está aqui também com Elci Caldas. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Elci é sommelier pela Associação Brasileira de Sommeliers de Minas Gerais, produtora rural, vitivinicultora, falei certo, né? Tá certinho. Vitivinicultora e enóloga em formação pela Faculdade Católica Paulista, sócia proprietária da vinícola Boutique Quinta de Glaura e vice-presidente da Associação dos Produtores de Uva e Vinho de Minas Gerais. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigada, Rafa. É um prazer estar aqui com vocês, junto com o professor aqui, para a gente estar conversando um pouco sobre vinhos mineiros, que é a nossa paixão, né? Sim, sim. Pois é, vai ser um bate-papo muito legal. Gente, antes da gente começar, a gente tem uma tradição que a gente precisa fazer, que é a gente dar uma pausa pro gole. Oh, Então, maravilha. saúde. Um brinde pro gole. Aqui nós tomamos vinho em caneca, né? É uma nova tendência? Não sei, você vai descobrir no podcast. Eu não sou muito apoiadora, não, porque eu particularmente gosto de uma taça, sabe? Sim, sim. Mas agora eu vi até que tem vinho em lata, né? Tem vinho em lata, Tem sim. vinho em lata. Sim. Verdade. Então a gente vai ter que falar um pouco sobre todas essas tendências. Para a gente começar a nossa conversa, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre vocês, sobre como vocês entraram no mundo dos vinhos. Uma coisa que a gente fala assim sempre em todo podcast é que todo mundo que está dentro do mercado de bebidas normalmente se apaixona, né? Seja na cerveja artesanal, nos destilados, vinhos não alcoólicos, a kombucha, que é um negócio novo também. Então todo mundo que vem aqui é muito apaixonado pela bebida que representa, que faz parte do mercado. E aí eu queria saber um pouco de vocês, da história de vocês. E você, professor Horácio, contar pra gente, por favor, sobre o seu tour, Sim. né? Eu só não gostei quando você falou da palavra pouquinho, porque a história minha é tão grande, nós podemos aqui ficar fazendo 10, 15 podcasts, né? Mas eu vou tentar fazer um resumo para vocês, né? Bom, eu sou engenheiro, me aposentei em 2012 e já era professor. E eu tinha um sonho, que era visitar todos os principais países produtores de vinhos do mundo. E hoje nós temos cerca de 100 países produtores, mas o mercado é dominado mais ou menos por 24 países. Eu fiz um projeto e para ficar viajando pelo mundo, e a ideia para viabilizar tudo foi
ter um motorhome, para diminuir os custos financeiros com hotel e também aluguel de carro, né? Uhum. E um projeto muito grande, foram 2 anos e 3 meses de viagem direto nos 4 continentes. Que Então, e eu legal. fui com meus 2 filhos, a Natália, minha filha, fisioterapeuta, também degustadoras, e o meu filho, Pedro Henrique, fotógrafo profissional e formado em publicidade. Então, nós fomos Legal. também trabalhar pelo mundo. E nós fizemos uma parceria com uma empresa aqui de fabricante de motorhomes e sempre estavam mandando muita mídia, muita informação de todas as vinícolas que eu visitei. Tudo tem documentado no meu site, chamado Wine World Adventure, e todas as visitas que eu fiz, eu dei nota em vinhos, comentei sobre vinhos, Que então tenho hoje legal. uma fonte muito interessante de todos esses vinhos internacionais. Você quer saber mais ou menos o roteiro, o que eu fiz, por onde eu Uai, passei? Resumindo? eu acho legal. Conta pra gente. Bom, vamos começar. O motorhome você foi com ele em todos os continentes, assim. Só não fui na Oceania e na África do Sul. Eu vou Gente, chegar que lá, legal. tá? Bom, então eu comecei em janeiro de 2012. Uhum. Saímos daqui, visitamos as vinícolas de Santa Catarina, depois de todo o Rio Grande do Sul, Vale dos Vinhedos, Campanha Gaúcha, Campos de Cima. Que legal. Depois eu entrei, atravessei o Chuí pelo Uruguai, fui visitar as regiões vinícolas de Canelones, que é a principal região vinícola do Uruguai. Depois passamos para o lado da Argentina, visitei as regiões vinícolas da Patagônia e de Mendonça. Fomos até a Terra do Fogo, no Ushuaia, de motorhome, um perrengue danado, mas nós sempre tínhamos que chegar em algum continente no final do mundo. Todo mundo que anda de motorhome ou de moto, andarilho, tem que chegar no Ushuaia. E chegamos lá num sábado de carnaval. Foi sensacional. Nossa. Chegamos no sábado de carnaval, botamos música de carnaval do motorhome, nós estávamos muito animados, e chegamos lá no Ushuaia. Depois do Ushuaia, comecei a subir toda a parte das regiões vinícolas de Biobío, Itata, Maule, Colchagua, Elque, todo no Chile. Uhum. Ok? Visitamos várias vinícolas, ficamos quase 2 meses no Chile. Depois eu coloquei o meu motorhome em Valparaíso, no navio, e fomos para os Estados Unidos, para o Texas. Do Olha, Texas, nós fomos para o sul da Califórnia, que hoje a costa oeste dos Estados Unidos é a região mais importante de produtores de vinhos americanos. Aí visitamos toda a costa da Califórnia, Napa Valley, que é o coração da viticultura dos grandes vinhos dos Estados Unidos. Uhum. Passamos em Oregon, Washington, entramos no Canadá via Vancouver, visitei as vinícolas de Okanagan Valley, depois atravessei da costa oeste à costa leste do Canadá, fui perto de Niagara Falls, onde também tem vinhos, perto da catarata, né? Gente Fazendo do céu. turismo, visitando vinho. Aí desci por Finger Lakes, também, que é uma região vinícola nos Estados Unidos, e fui até Nova York. Também, Nova York tem uma região de vinhos, e depois eu coloquei um motorhome meu, foram para a Alemanha, ok? Cheguei na Alemanha, de navio, exatamente. Foi de navio e nós fomos de avião. Aí vocês começaram a Europa. Aí começamos a fase da Europa. Permaneci na Europa durante 14 meses. Aí comecei na Alemanha, passei nos lugares mais bonitos do mundo, que são as vinícolas do Mosel, onde tem uma uva fantástica, a uva branca Riesling. Aí depois para a França, fiquei 3 meses, quase 3 meses e meio na França, percorri todas as regiões vinícolas da França, Bordeaux, Borgonha, Loire, Provence, Languedoc, Nossa, e, gente, e beberam vinho, que degustando legal. vinho. Aí depois passamos para a França, foi em Relez de la Fronteira, no sul, onde faz os vinhos fortificados. Depois fui para Rioja, Ribeiro, Navarra, Douro, né? Não, Douro, e depois atravessei para Portugal. Fiquei também em Portugal cerca de um mês, visitei todas as regiões vinícolas, no Minho, o Douro, Alentejo, Bairrada, Península de Setúbal e Algarve. Sabe o que eu tô mais impressionada? Vou ser muito sincero, professor. De você lembrar o nome de todas as regiões. Não necessariamente do caminho, mas assim, eu tô assim, gente,
Eu sou jovem, minha memória já é péssima. Eu não sei o que vai acontecer comigo. Você deixou uma deixa bacana. Eu era uma pessoa que não tinha boa memória, mas aí eu tive que trabalhar na minha vida inteira isso. Com 8 anos eu comecei a aprender xadrez. Isso me ajudou demais. Eu era dispersivo, com o xadrez eu me concentrei. Depois eu joguei bridge, não sei se vocês ouviram falar, é um jogo de cartas sensacional que você precisa ter memória. E depois que eu entrei no vinho, você tem que ter memória visual, Com memória certeza. olfativa, memória. Né, minha aluna? Mais do que Verdade. pouco. Memória gustativa. Aí E não aí, tem jeito. depois, quando você viaja pelo mundo, dá centenas de entrevistas, você não tem jeito de esquecer das coisas. E eu dou aula sobre isso, eu dou aula sobre geografia do vinho, né? Você já fez vários, né, temas, né, de vários cursos E é comigo, muito né? mais fácil, né, professor, quando você vai ao local onde o vinho é produzido, você entender o Sim. que é o terroir, é muito mais Exato. fácil de associar o que é o vinho australiano, o vinho dentro da Alemanha, as características de cada local, quando você vai presencialmente. É incrível a sua muito viagem. legal. Exatamente. Eu falo, né? Eu sei que é minha aluna, eu falo demais. Gente, você quer ser bom degustador, você tem que entender de geografia Verdade. mundial. Por quê? Por causa do terroir, as influências climáticas. É um vento que sopra aqui, é uma temperatura mais elevada, a altitude onde está o vinhedo, a inclinação do vinhedo, o solo, tá entendendo? E quando você lê, estuda sobre geografia e vai no local, você não esquece nunca mais. Isso está tudo na sua memória visual. Então, para ser um bom degustador, né, precisa ter essa memória. Sensacional. Né? E aí, então, a viagem Bom, durou quanto continuando. tempo? Não, deixa eu continuar a Europa. Bom, aí fomos para a Bota, para a Itália, né? A Enótria, terra dos vinhos. Fiquei quase 4 meses, percorri toda a Bota. Piemonte, o Vêneto, Lombardia, desci Abruzzo, fui até a Campanha, fui até a Calábria, fui na Puglia, dei a volta completa na Itália, degustando vinhos, escrevendo sobre vinhos. Depois passei para a Eslovênia, Eslováquia, Bulgária, Moldávia, Hungria, Que legal. e atravessei a Macedônia e cheguei na Grécia, ok? Fui até a Grécia. Aí visitei principalmente as vinícolas de Santorini. Depois eu larguei o motorhome, tá? E fui para a África do Sul de avião. E lá eu aluguei um carro e uma casa. Aí eu fui degustar os vinhos da África do Sul, principalmente de Stellenbosch, que é a principal região vinícola da África do Sul. Depois nós demos uma pausa, fomos para Marrocos ver o Galo na disputa do final da Copa do Mundo. Eu gostei. Foi a maior decepção. O Galo perdeu, mas foi ótimo. Encontramos muito com os amigos mineiros, com alunos meus de vinho, amigos da minha filha, do meu filho. Foi ótimo. Ficamos lá quase uma semana encontrando com os mineiros. Aí pegamos um avião e fomos para a Austrália, né? Aí percorremos boa parte da Austrália, visitando as vinícolas de Hunter Valley, Yarra Valley, Adelaide Hills, Barossa Valley. Muito bonita a Austrália, muito, muito interessante. Depois fomos para a Nova Zelândia, que era o último país. A Nova Zelândia tem 2 ilhas, Ilha Norte e Ilha Sul, e tem vinhedos fantásticos. Para mim, foi o país mais bonito em termos de paisagem, misturando paisagens com vinhedos. Sabe? É lindo, muito bonito. O cuidado que a Nova Zelândia, os fazendeiros, os produtores de vinho têm com a parte de ecologia, a parte de preservação da natureza, é uma aula internacional de como preservar e como desenvolver também as coisas em termos de capitalismo, né? E foi esse resumo. Não, muito bacana. Que bagagem, viu? Uau. Que bagagem. Mas conta um pouquinho pra gente também, assim, um pouquinho sobre você e a história do vinho, porque... Não fiz essa volta que o professor fez, mas é um sonho, eu acho que o professor foi muito feliz nisso. Eu sou maranhense, eu vim de São Luís para Minas no começo da pandemia, dei baixa do quartel e vim para cá, para Minas, né, para voltar ao mercado. E assim que eu cheguei em Minas, a gente tem um sítio há 25 anos aqui em Minas,
ali na região de Ouro Preto, e eu ficava inquieta e olhava aquele sítio lindo, aquela paisagem maravilhosa de frente para a Cordilheira do Espinhaço. Falava, a gente precisa fazer alguma coisa, falar para o meu marido, né, o Valas, precisa fazer alguma coisa a gente precisa fazer alguma coisa para chamar os amigos. Vamos fazer uma cerveja? Aí eu, cerveja? Mas a gente nem bebe cerveja assim, vamos fazer um vinho? Ele começou a rir da minha cara. Vinho em Minas Gerais? Ele é gaúcho, né? Aham. Vinho em Minas Gerais não dá. Eu, não é possível. Aí comecei a Vou estudar. fazer, dá. Comecei a ir atrás. Foi época de pandemia, estava muito em voga as lives, né? Muita coisa, então muito tempo todo, muita gente em casa. Aí eu encontrei uma live do Murilo Regina, que é considerado o pai da dupla poda, né? E o professor vai falar daqui a pouco o que é essa dupla poda. Aí eu falei, olha, dá certo, vamos fazer, vamos atrás. E aí comecei a ir atrás do Murilo, procurar saber como é que era para ir atrás de um agrônomo. Fui até Diamantina para conhecer o agrônomo, trouxe ele no sítio. A gente sentou aqui, vamos, isso aqui vai dar certo. E ele foi o primeiro a incentivar isso, né? Não, claro que vai dar certo. E Diamantina já tem uma história, né? Traz dentro da época de Getúlio, né, de resgatar as vinícolas ali na região. Mais de 40 vinícolas, não é isso, professor, Sim, que tinha na época? Já tem bastante projeto. Isso. E aí foi o Matheus Meira, que é o nosso agrônomo. E aí ele foi no sítio, aí começou, né, aquela mosquinha branca pica na gente, começou a luta. É um vinhedo muito pequeno, e hoje a gente tem a Quinta de Glaura, né, ali em Ouro Preto. Glaura é um distrito de Ouro Preto, tá, 17 quilômetros de Ouro Preto. E é muito pequena, tem 1 hectare plantado, a gente tem 3 variedades lá, Syrah, Marcelin e Cabernet Franc, por enquanto só tinta. E a gente está estudando uma variedade branca para continuar o plantio, né? E a nossa história no vinho, a minha aproximação foi essa. Antes eu era enófila, consumidora, né? Estudava pouco, não tanto, e assim, quando a gente chegou e decidiu implantar a vinícola, comecei a me debruçar no mundo do vinho. E aí fui para a BS, né? Concluí o curso de sommeliaria. O professor está aqui como um dos contribuintes para a minha formação. E estou estudando enologia. Muito boa aluna, sabe? Tão boa aluna que fez vinícola. Eu nunca tive uma vinícola. E é muito legal quando você está no campo, enquanto produtora rural, e está estudando, que está dentro da academia, né? É muito legal porque você consegue acompanhar e entender mesmo o que é o vinho, que o vinho começa mesmo na terra, né? Na plantação, na uva. Muito legal isso. Sim. E eu sei, né? Às vezes o produtor pensa só na produção e no vinho, mas tem a parte da parte comercial e da venda, e tem as degustações. Então, ela formou em sommelier, então ela vai saber com muita propriedade apresentar seus vinhos para qualquer mercado, para qualquer comprador. E precisa disso. Então, essa base teórica que ela teve na BS, isso é importantíssimo para o produtor de vinho. Isso é verdade. Né? Porque vender vinho precisa abrir uma garrafa. Né? Sem dúvida. Exatamente. Nossa, gente, a gente tem falado disso tanto, assim, em todos os podcasts para trás. Eu falei que quase que é um tema, assim, de que todo mundo traz. A gente precisa olhar também para o mercado, né? Sim. Porque a maioria das pessoas que a gente conversa no mercado de bebidas são grandes apreciadores, amam o que fazem, amam a bebida que produz. Mas não basta só você amar a bebida que você produz, você tem que conhecer do seu mercado. Tem que entender. Né? Tá. Tem que conseguir fazer aquilo ali sair. Tem que mostrar sua bebida para o mercado, né? Sim. Então, para a gente começar agora, falar um pouco mais sobre o mercado, eu queria perguntar para vocês como vocês têm visto o crescimento do vinho no Brasil, mercado de vinhos no Brasil, durante esses últimos anos. Fala, você tem propriedade para isso e números também. Ok. Todo mundo está vindo falar muito sobre vinhos, né? Toda hora, no podcast, né? E tal, entrevista e tudo mais. Não é um crescimento vertiginoso. Aconteceu um crescimento vertiginoso durante a pandemia. O Brasil sempre teve um número de em torno de 1,8 a 1,9 litros por habitante. É um número baixíssimo. Só para você ter uma ideia, a Argentina é quase 25, 30 litros por habitante. Sério? Portugal chega a 55 litros por habitante. Então, vamos considerar um número de 2. Isso dos vinhos que são produzidos aqui, né? Não, consumo Consumo. de vinho produzido, mas vinho importado. Ah, tá.
Exato. Então, você multiplica 2 litros por habitante vezes 230 milhões Por cabeça. Bebem-se por cabeça. 2 litros por... Uma pessoa bebe 2 litros por ano Por no ano. Brasil. Gente Essa é a do estatística. Mas isso está incluído as crianças, mas eles não bebem. Mas o fator multiplica 2 Entendi. vezes 230. Então, dá um mercado de mais ou menos 400 a 450 milhões de litros por ano. Como nós temos uma população grande, apesar de ter um consumo per capita baixo, o mercado brasileiro é interessante internacionalmente falando, ou seja, todo mundo fica de olho no mercado brasileiro, porque tem um potencial De crescimento. gigantesco. Uhum. Já pensou se o Brasil tiver passar de 2 litros para 10, para 20? Quanto que não cresce o mercado? Nossa Senhora. Só que nós temos um espaço muito grande para crescimento, mas esse crescimento é lento. Com a pandemia, pulou para 2,8 litros por habitante. Olha que salto. Nossa, É foi 0,8, mas é um número que você tem que multiplicar por 230 milhões. Então, cresceu muito. Agora está assentando. Deu uma queda, mas está estável. Uhum. Ok? Quando se fala da cultura tradicional dos vinhos do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também do São Francisco. O que surgiu de novidade foi a dupla poda, que depois eu vou explicar com mais detalhe, mas são chamados vinhos de inverno. No Uhum. sudeste do Brasil, que tudo começou em Minas Gerais e depois expandiu para o Rio de Janeiro, São Paulo, Diamantina, Goiás, Espírito Santo, o sudeste e centro-oeste. Então, estamos com um crescimento de 25% de área de vinhedos. Né? Tá ela aqui que botou mais 1 hectare. Quantidade de gente que está com 1 hectare, 2 hectares, 5, 10, 15. Muitos investidores, muitos empresários que não entendem nada de vinho estão apostando nesse projeto. Então, estão comprando mudas e plantando. Logicamente, tem muitos vinhedos ainda sem vinhos. A Elci, por exemplo, está na segunda safra. Né? Uhum. Vai lançar brevemente seu vinho, né? Sim, sim. Vai lançar. E, então, muita gente, muito novos vinhedos, então não tem muito vinho. Então, a estimativa é de cerca, quando todo mundo estiver produzindo, cerca de 2 milhões de litros. Uhum. Bom, isso não faz nem cosquinha no mercado internacional, porque o mundo produz cerca de 26 bilhões de litros. Meu Deus do céu. E nós estamos falando aqui de uma produção regional de 2. O Brasil produz vinhos finos, depois eu vou explicar o que é vinhos finos, produz cerca de 30 milhões de litros. Ou seja, aqui no Sudeste, nós não temos nem 10% desses vinhos finos que são feitos em Santa Catarina, lá no Rio Grande do Sul, ok? Então, mais ou menos é isso. Além, o Brasil é grande produtor de vinhos de mesa, que são feitos da Vitis Labrusca, que não é uma uva que gera vinhos interessantes, mas é um mercado muito grande. Da produção do Brasil, 80% é de Vitis Labrusca, que é o vinhozinho do padre, aquele vinho de mesa, de garrafão, que é um vinho muito simples. Então, cerca de 150 milhões de litros de vinhos Vitis Labrusca, que não é o vinho fino. Então, somente 30 milhões de vinho. Além, tem a produção de uvas in natura, que o Brasil é muito forte disso, uva para chupar. E também o Brasil é um grande produtor de sucos de uva de alta qualidade. Sim. O Brasil é um grande exportador. O Brasil é um player internacional de suco de uva. Então, exportamos demais suco de uva. Então, aí o mercado cresce para em torno de 450 a 500 milhões de litros. Entendeu? Aí o Brasil torna-se importante no mercado internacional. Nossa. É mais ou menos um resumo. Nossa, é muitos números, mas é isso. Mas muito legal. Ou seja, eu vou resumir bastante. Tem muito para crescer ainda. É um muito pra mercado que Sim. ainda... E temos um probleminha, que o brasileiro é bacana, mas é um problema. Ele é aberto a tudo. Então, todos os países, o Brasil importa vinhos da África do Sul, da Suíça, da Austrália, Nova Zelândia. Dos vizinhos da Argentina, Chile. Tá? Então, a competição é muito grande. E o brasileiro valoriza mais o que é feito lá fora. Pois é.
E em detrimento aqui. Mas isso está mudando e vocês aguardem que eu vou explicar o porquê. Aguarde um pouquinho. Então, Daqui a pouquinho eu vou explicar essa mudança no mercado. porque realmente eu ia perguntar sobre isso, porque até um pouco antes da gente entrar mais nessa área dos vinhos, principalmente os vinhos mineiros, porque isso, vou ser bem sincera, até pra gente na agência é uma coisa nova, assim. Sim. De um ano pra cá que a gente começou a realmente escutar bastante sobre os vinhos mineiros, ter contato com os vinhos mineiros, degustar, falar, não, realmente a qualidade ela é outra, assim, é muito diferente. Porque antes disso, a gente via muitas pessoas falando assim, por exemplo, chega no restaurante, isso acontece com pessoas próximas, assim, você chega no restaurante, às vezes tem vinhos brasileiros, e eles falam, não, tem que ser um chileno cabernet, que senão, você não vai errar, nunca. Não pede brasileiro não, vinho brasileiro não dá. Sabe? E agora eu acho que assim, a gente já começou a mudar um pouco esse pensamento, mas eu ainda fico na dúvida, que é uma coisa que eu falo muito com os meninos, assim, que quando a gente convive muito com bebidas de qualidade, a gente tá inserido no mercado, às vezes eu tenho medo da gente estar vivendo, às vezes, numa bolha, que eu falo, pra mim, eu hoje valorizo os vinhos mineiros e os vinhos brasileiros. E o consumidor no Brasil, isso tem mudado? O que vocês acham, assim? Professor, eu penso que se muda. É um processo histórico, pedagógico, e precisa trazer à tona muito o que a gente se produz no Brasil, né? O que se produz no Brasil, né? Quando a Rafa fala de bolha, eu me coloco dentro dessa bolha. Falei, gente, eu tô aqui no mundo do vinho, então, assim, eu consumo vinho brasileiro, mineiro, porque eu tô aqui dentro, né? Mas, e faço questão de quem está na mesa comigo de apresentar, falar, conversar, instruir, educar, né? Explicar toda essa magia que é uma taça de vinho, né? Então, assim, pensar no consumidor brasileiro para o mercado de vinhos brasileiros, a gente tem um caminho ainda, é uma montanha um pouco íngreme a subir, sabe? Com muita coisa, né? Sobretudo com essa própria propaganda do que é o vinho mineiro. Quando eu comecei aqui em Minas Gerais, me causou extremo desconforto. E ia para... Conheci a cidade, cheguei em Belo Horizonte, ia para restaurante e eu queria tomar um vinho mineiro que eu sabia que já existia, né? Mas foi difícil de achar, viu? Foi difícil até hoje também, né? É difícil até do restaurante próprio, colocar o vinho, sim, né? E do próprio mineiro também conhecer, saber que existe vinho em Minas Gerais. É muito comum você... tem vinho em Minas Gerais? Você escutar essa interjeição das pessoas, né? E assim, eu não falei da uva na minha apresentação. Uva é a Associação dos Produtores de Uva e Vinho de Minas Gerais. E essa é uma pauta muito forte dentro da associação, da gente fazer esse vinho circular, principalmente entre os mineiros. Primeiro, a gente não é romper fronteiras de dentro do nosso estabelecimento, ali dentro da vinícola, para o estado de Minas Gerais. E depois transpassar isso. Hoje sabido, né, professor, da qualidade, da tecnologia empregada para fazer o vinho em Minas Gerais, né? A gente tem vinhos premiados no mundo, né? O melhor Syrah é o Syrah mineiro, o melhor Syrah nacional, o melhor Syrah brasileiro é o Syrah de Minas Gerais. Né? É maravilhoso saber disso, né? Isso, só complementando, né? A explicação do Elci, né? A gente tem que pensar um pouquinho do passado, né? O Brasil tem um perfil, o Rio Grande do Sul, um terroir típico para espumante. O Brasil, eu considero o Brasil hoje o terceiro ou quarto país mais importante em espumantes de alta qualidade, sendo reconhecido internacionalmente. Nesses últimos 20, 25 anos, os vinhos tintos e os vinhos brancos da cultura tradicional no Rio Grande do Sul, que colhe no verão, colhe em janeiro, fevereiro, deram um salto de qualidade impressionante. Impressionante. Vinhos de alta qualidade, né? Como todo o país, você tem vinhos de alta qualidade, tem vinhos simples para o dia a dia e tem muita porcaria. Você tem vinhos extraordinários na França, mas tem muito vinho vagabundo na França. A gente só fica... Chile é um grande exportador de vinho, mas tem muito vinho simples. Nossa! Tá ok? No Brasil também. Só que agora, nesses últimos 2 décadas, o crescimento foi gigantesco. A resistência do brasileiro está sendo quebrado e quebrou com a pandemia. Bom, aí entrou Minas Gerais no circuito, que deu um salto
gigantesco em termos de qualidade. Só para a gente vai falar um pouco de Minas, o Sul já vinha fazendo esse trabalho, né? Sim, sim, um trabalho árduo, divulgação, eles são os guerreiros, tá entendendo? Tem dificuldade porque em janeiro e fevereiro, algumas safras, alguns anos, chove muito. Uhum. Tá? Então, isso cria uma certa dificuldade para você ter uma madureza excepcional nas uvas. Uhum. A madureza dos seus antocianos, que dá a cor ao vinho, madureza dos taninos dos vinhos tintos, para você tomar aquele vinho, não ficar aquele peso na boca de algo rascante, pegando uma secura, uma exigência muito forte. Então, para isso, você precisa de ter os taninos macios, de ter uma madureza fenólica. E, às vezes, lá não acontece. Aqui em Minas Gerais, é quase impossível você fazer um grande vinho em janeiro e fevereiro. Você sabe o que acontece. Já estamos aqui em novembro, dezembro, dilúvio, janeiro, fevereiro. Como é que essa tal da uvinha vai amadurecer? Excepcionalmente. Né? A dificuldade é muito grande. Bom, só fazendo um link para você ver, depois que eu dei essa volta ao mundo, eu fui dar uma palestra em Tiradentes. Fui com o meu motorhome, dar uma palestra lá em Tiradentes. Beleza, estava lá com o motorhome e tal, e ao lado o Murilo Regina Albuquerque, que é o pai da Dupapoda, daqui a pouquinho eu vou explicar o que é a Dupapoda, estava fazendo uma degustação, apresentando o seu vinho de inverno. Eu cheguei lá, já conheci o Murilo de infância, porque nós somos conterrâneos. Eu nasci na mesma cidade dele, por coincidência, né? Em Varginha. Aliás, tem 3 pessoas importantes em Varginha. O Murilo Regina Albuquerque, o professor Horácio e o ET de Varginha. Eu ia falar isso. Tem o ET de Varginha. Brincadeira, tá, gente? É só para a gente deixar o negócio mais light, né? São 3 pessoas, figuras importantes. O outro é cosmopolita, né? Bom, e aí o Murilo me apresentou o vinho, eu tomei a primeira estrada. Eu rodei o mundo inteiro, estava acostumado com aqueles vizinhos do Padre de Andadas, de Caldas, vinhos com vinho de Labrusca, vinho de mesa, né? Com gosto só mais de fruta e tal, não era nada de complexidade, de qualidade alta. Tomei esse vinho e fiquei maluco. Nossa, o que é isso? Aí o Murilo me deu uma explicação muito rapidamente sobre o que era a Dupapoda. Aquele negócio ficou na minha cabeça. O que eu peguei? Peguei meu motorhome. Logo que deu o sucesso disso, começou a pipocar fazendeiros de café em Minas Gerais, Maria Maria, Stefa Valentino, Luiz Porto da Cordislândia. Começaram, comprar a ideia e começaram a plantar. E começou, foi sucesso, pipocando, depois de 3, 4, 5, 6 anos, né? Começou tudo em 2002. De repente, em 2008, estavam surgindo os primeiros vinhos, 2014, 2015. Aí foi uma loucura. Um boom violento de crescimento, quase 25% de área de vinhedos, todo mundo investindo em vários locais. Ok? Que legal. Bom, essa é mais ou menos. Aí surgiram esses vinhos de alta qualidade. Tranquilo? Tá entendendo tudo direitinho? Tô. Eu acho que é importante a aula, gente, sem dúvida, é uma aula, assim. Importante a gente situar que assim, no Brasil é o único país do mundo que tem as 3 vitiviniculturas, né? A gente tem três grandes espaços, 3 macro terroirs para isso, né? No sul é a viticultura tradicional, a gente tem a viticultura no sertão, lá em Pernambuco, considerado vinhos tropicais, e a viticultura de dupla poda, também chamado de vinhos de inverno, aqui no sudeste. É o único país no mundo que tem essas 3 características, né? Então a gente tem a expressão do Brasil, ela não está mais só no Rio Grande do Sul, né? A gente consegue ter vinhos no Brasil em quase 16, 14. Daqui a pouquinho na Amazônia. Mais um pouquinho. Nós temos 6 biomas, né? E é impressionante a força que o Brasil tem nesse cenário de mercado mundial, né? Que talvez
não tenha, a gente não, acho que a gente está caminhando, e eu falo dessa escalada mesmo, quando a Rafa trata de mercado, sobre isso, de trazer esse olhar, já foi despertado lá fora, já sabem que o Brasil produz vinho de qualidade, né? Mas será que a gente está preparado para essa exportação, né? Será que a gente está preparado para isso? Então, o consumo, e é um olhar de fora para dentro e de dentro para fora, né? E o brasileiro sabe disso, né? O brasileiro, por que o brasileiro não consome, não sabe disso? Aonde que está o gargalo para isso, né? Isso é uma coisa que é para a gente pensar e trabalhar em cima disso mesmo. Com E certeza. é muito legal saber desse crescimento, mas o brasileiro precisa saber Sim. disso para que aumente, para que ele sustente essa cadeia de produção do vinho nacional, E né? às vezes falta mesmo, é falta de conhecimento mesmo, né, do brasileiro. Às Sim, vezes, sim. saber que isso existe, Isso é saber a função como de tá nós caminhando. divulgadores. É. Né? Por exemplo, o enoturismo, você tem um enoturismo nacional, né? Tupiniquim aqui, Uhum. de nós brasileiros, e também internacional. Aqui já aumentou bastante. Né? Todo mundo pega, opa, vamos com vários vinhedos, vamos visitar a campanha gaúcha, isso está crescendo muito, muito forte. Né? Mas o brasileiro também viaja muito por regiões vinícolas. Aqui no Sudeste, o crescimento está muito grande. Tá? A curiosidade está latente, só que o pessoal está um pouco perdido, porque o Sudeste e o Centro-Oeste é muito grande. Então, você não pode sair visitando numa semana 5, 8, 10 vinícolas, como você pode ir lá no Vale dos Vinhedos, está tudo concentrado. Aqui precisa de uma rota. E vocês aguardem. Tá? Porque o professor aqui está escrevendo um livro sobre rotas, sobre as vinícolas, para orientar. Isso eu vou gostar. Se você lançar uma rota, eu vou falar com o meu noivo amanhã, Bruno. Vamos comprar um motorhome para a gente fazer a rota do professor Horácio. Esse livro, como avant-première para você, né? Eu estou muito falando sobre ele e tal, mas eu vou lançar possivelmente no final do ano ou no início do ano. Vai chamar A Segunda Onda da Dupapoda. O que é isso? Teve a primeira onda, que foi a tentativa do Murilo, junto com a Ipamig, que é uma instituição espetacular que desenvolveu tudo isso, né? E deu certo. Todo mundo, Murilo tinha dúvida se ia dar certo ou não. Deu, implantou, surgiram as uvas Sauvignon Blanc e Syrah, que são as uvas emblemáticas da Dupapoda, e hoje depois já estão outras uvas, como o Marcelin, como o Cabernet Franc, como o Viognier, uvas Touriga Nacional de Portugal, Tinta Roriz. Que estão se adaptando bem. Estão se adaptando, algumas bem e outras nem não. E o processo é lento. Ela está aqui para comprovar. Ela coloca um vinhedo, ela vai ter que esperar 3, 4 anos para lançar o seu primeiro vinho, gastando dinheiro para montar um negócio desse. Então, nesse inteirinho, as coisas estão acontecendo. Já tem muita gente pegando o seu carro em final de semana, vou ali para São Gonçalo, vou ali para Três Pontas, vou ali para Andradas, entendeu? Vou para Diamantina. Já está começando. Meio perdido, pessoal, né? Sim. Daqui a pouquinho vai todo mundo ali para o Preto visitar aqui da Taura. De Glau. Então, isso está emergente. Sim. Tá? Vamos aproveitar, já que a gente está falando muito de dupla poda, para explicar o que é. Bom, legal. Agora vai ter que ser um pouquinho o passo né? a passo, mas bom, bem... Isso é um pouquinho complexo o assunto, eu vou tentar assim, simplificar as coisas. Como eu se falou, nós temos a cultura tradicional, né? Que é a colheita no outono e verão. O mundo inteiro só colhe no verão. Hemisfério norte, que nós temos Europa, Estados Unidos, todo mundo colhe em setembro, outubro. Aqui nós estamos no hemisfério sul, Argentina, Chile, Brasil, sul do Brasil, Santa Catarina. A gente colhe no verão, ali dezembro, janeiro e fevereiro, principalmente. Correto? Sim. Essa é a cultura tradicional. Beleza? Bom, então, lá no Uruguai não chove um pouco, mas na Argentina não chove nada, no Chile não chove nada nessa época. Então, eles têm um terroir, têm condições climáticas para fazer uvas de alta sanidade, uvas de alta qualidade. Então, por isso que Argentina e Chile são os dois tops da viticultura na América do Sul. Sim, correto? Que normalmente são os vinhos que o pessoal procura, né? Procura mais. Aqui pertinho, paga menos imposto, que é uma outra coisa
que depois nós vamos conversar sobre É, isso. Sim. complicada. Complicado, que afeta o mercado de vinhos nacionais. Bom, então você tem Só essa... uma vírgula rapidinho. Além disso, né, ainda tem o modismo, né? Que são os Modismo. bebedores de Tem o rótulo, modismo. né? Que, Exatamente. tem que postar na rede social que eu tô Tem. bebendo esse rótulo, né? Tem um posicionamento em cima disso. Mas, Que, querendo ou não, é um marketing que os Muito. próprios vinhos fizeram em cima do, Sim. né? sem dúvida. Funciona Sem assim. dúvida. Desculpa, professor. Não, tá tranquilo. Estou num papinho assim, todo descontraído, né? Então, o quê? Para fazer um bom vinho, você precisa ter uma boa uva. É a primeira. Você pode ter um enólogo espetacular, você pode ter equipamentos, mas se você não tem uma boa uva, Que a matéria-prima não é tem a jeito. matéria-prima. É. Isso é É. fundamental, todos os vinhateiros do mundo inteiro sabem isso. Bom, então o que acontece aqui no nosso sul de Minas, principalmente? Já expliquei lá que em Caldas, né? Ali na Serra da Mantiqueira, a dificuldade de ter uma uva vitis vinífera de alta qualidade é enorme, quase impossível. Mas você fala por causa da chuva, Por causa da condição chuva. climática, tudo, É, né? não amadurece. Vai estar chovendo o dia inteiro, as uvas não amadurecem, Uhum. tá? Bom, então, A uva, para amadurecer nesse período, ela precisa de insolação, né? Então, para quê? Para os açúcares que estão concentrados dentro da baga transformar em álcool. Então, por isso, quando chove muito, fica uma uva encharcada, difícil desse açúcar ser consumido, né? De Sim. transformar em álcool mais tarde no processo de fermentação. Então, Entendi. quando a gente fala da dificuldade de chuva nesse período, fora o ataque dos míldio, oídio, com né? umidade, né? A umidade que estraga o vinhedo nesse momento. Então, Uhum. quando o professor posiciona que precisa, o que a uva precisa para amadurecer antes da colheita, né, no período do pintor ali até o dia que você vai colher, ela precisa de insolação e pouca chuva. E é o contrário que acontece em Minas. Entendi. Não é isso, professor? Exato. Então, aí o Murilo, né? Ele fez especialização em Bordeaux, conversava muito com o professor lá. Professor, lá nas minhas terras, lá no sul de Minas, né? Nós temos Minas Gerais com o clima certo na hora errada. Professor, como assim? Aqui em Bordeaux, nessas grandes regiões vinícolas importantes da Europa, na época de verão da colheita, está lá alto índice de luminosidade, extremamente seco, sem chuva, as uvas amadurecem com propriedade. Lá nós temos isso lá. Colhemos cafés Uhum. em junho, julho, na época do inverno. Por que não colher a uva no inverno? O professor falou assim, isso eu nunca vi falar. Mas eu posso tentar? Tentar, você pode. Se vai dar certo, eu não sei. Bom, essa é mais ou menos a história. O Murilo trabalhava na Epamig, Uhum. né? Já tinha essa ideia, estava fazendo uma degustação em Poços de Caldas para um grupo de degustadores. Um médico questionou o Murilo. Murilo, nós temos chance de fazer um grande vinho de vitis vinífera aqui em Minas Gerais? O Murilo falou, tem, mas o que precisa? Ele falou assim, precisa de um maluco que tem dinheiro para acreditar aqui num maluco que está com uma ideia. Ele falou, mas que ideia é Cara, essa? engraçado. Eu quero inverter o ciclo da videira. Em vez de colher aqui e amadurecer no verão, eu quero fazer uma jogada para essas uvas mudar o ciclo de madureza para abril a julho, que não chove aqui em Minas Gerais. É extremamente seco. Ué, falei assim, então vamos tentar. Minha fazenda, lá em Três Corações, está à sua disposição. Beleza. Ué, Murilo encontrou um doido com dinheiro. Que topou Trabalhando entrar no governo, na Epamig, né? Será que ele iria arriscar tudo isso? Bom, ele falou para o seu professor, o professor mandou 300 mudas para eles, de Syrah, se não me engano, Cabernet Sauvignon e Merlot. E o Murilo começou a fazer os testes lá em Três Corações. Uhum. A Merlot e a Cabernet não vingaram. A Syrah explodiu vigorosa Gente, que interessante. durante, acho que 3 ou 4, 5 anos. No 6º ano, mais ou menos, estava lançado o primeiro vinho. Mais ou menos em 2012. Saiu o Primeira Estrada, que é aquele vinho que eu falei para você, Sim. que eu degustei em Tiradentes, que aí eu fiquei maluco com o assunto. A partir disso, começaram a explodir vinhedos, principalmente de pessoas que já trabalham no campo, têm a excelência de buscar a qualidade, que é o cafezal, é cultura já embutida na cabeça desses fazendeiros lá do sul de Minas. Eles querem qualidade, você sabe que o café do sul de Minas é o melhor café do mundo. Sim.
Então, esse pessoal prima, né? Sem Pela dúvida. qualidade. Baixa o rendimento no vinhedo, baixa a quantidade de uvas para gerar grandes vinhos. Então, começou. Aí começaram a explodir outros vinhos. E os vinhos, realmente, o que acontece? Qual que é o clima do nosso terroir aqui no inverno? Nós temos, a partir de abril e até agosto, seco, sem chuva. Índice pluviométrico, às vezes, de 5 milímetros, 10 milímetros. E olhe lá. Isso é espetacular para a época de madureza. E o outro fator importante é a amplitude térmica. O que é amplitude térmica? Dias com 28 graus, noites frias de 8 a 10 graus. Então, nós temos uma amplitude térmica de mais ou menos 28 menos 10, 18. 18 a 20 graus. Você vai em Mendonça, é o que tem lá, Entendi. na época do verão. Entendi. Alto índice de umidade, não tem uma nuvem para atrapalhar a incidência solar nas uvas. Olha que beleza. Então, a uva tem uma madureza lenta, inclusive, quando se colhe nessa época, no inverno, o ciclo de madureza é mais longo, é gigantesco. Então, as uvas amadurecem lentamente, há melhor condição de fixar aroma nas cascas das uvas, há um aumento considerável da concentração de açúcar na uva, que não é necessário fazer chaptalização, depois eu vou explicar o que é chaptalização, e você consegue transformar toda essa uva, você consegue quase 24, 25 galbrix de açúcar, Nossa, que e beleza. isso transforma em álcool acima de 14 graus. Quase ninguém no mundo consegue isso naturalmente. beleza. E aqui se consegue natural e mole e fácil. Então nós temos alto teor alcoólico, aí vem os gaiatos, os críticos. Mas peraí, nós já passamos essa fase internacional, muito álcool, esses vinhos ficam enjoativos. Eu falo, não senhor, aqui tem algo diferente. O que é diferente? Com esse inverno, com esse ciclo longo e com altitudes da Serra Mantiqueira de 1.000, 1.100, 1.200 metros de altura, preserva a acidez. Ou seja, quando o açúcar sobe, a acidez desce. Só que esse ponto de encontro se desloca num tempo maior. Então, você consegue preservar a acidez. E você tem álcool acima de 14, madureza fenólica dos taninos elevadíssima, alta carga de antocianos, que os vinhos são quase negros, escuro, com muita estrutura, e acidez para suportar o conjunto. Então, são vinhos potentes e delicados ao mesmo tempo. Potência Legal. combina com delicadeza? Dificilmente. Dificilmente. Mas aqui consegue. Então, são vinhos potentes com uma acidez que suporta todo o conjunto. Não, muito legal. Então, os vinhos são super equilibrados. Então, Muito toda legal. a safra, né? A Silvia vai até falar, eu acho que vai ter uma monodigitalidade de safra. Não vai ter muita variação, porque o clima aqui no inverno não varia. Não é você? Você Sim, já sem percebeu dúvida. isso lá? É a nossa diferença para o Rio Grande do Sul, né, Rafa? Então, lá eles sofrem a cada safra. Então, eles elegem uma safra. 2020 foi uma safra Sim. excepcional. Então, eles falam em safra. Dificilmente a gente vai falar isso Eu aqui também em vou achar. Minas. Vai ter uma constância Dificilmente. anual. Sim, porque isso era até uma pergunta que eu ia falar, porque realmente os vinhos trabalham muito com a questão da safra, né? Sim, sim. E isso pela variação que a gente tem. Sim, qualquer problema climático afeta o... Gente, mas muito sanidade. legal, é uma inovação mesmo. Não, inovação não. Tecnologia super, né? Muito bom. Inovação. Eu falo em todas as entrevistas que eu dou para meus alunos, eu falo assim, nós temos que cantar para o mundo inverso, eu até fiquei emocionado, inverso e prova isso que está acontecendo. Eu já conversei com vários enólogos de Portugal, o que é isso? Vinhos de inverno? E ninguém não existe. acredita. Não existe. Então nós temos que explicar isso, explicar tecnicamente. Então, isso é legal. vocês não imaginam o salto de qualidade que foi. Verdade. E, Rafa, isso é tão importante. Você veja, o sistema jurídico no Brasil, ele, querendo ou não, é muito denso, né? Então, houve uma modificação na lei do vinho quanto a por conta desse teor alcoólico natural que acontece em Minas Gerais. Acima de 14 graus. Acima de 14 graus. Do vinho até 13,9 é considerado vinho seco. Não é isso, professor? Não. Vinho... Ele pode ser seco ou demi-seco.
Até desculpa, 14, ele é vinho normal. Acima de 14, 14, 16, ele é chamado de Não, licoroso. desculpa, é vinho fino. É vinho fino, até, tem essa classificação até vinho fino, até 13,9. De 13,14 até 16, antes do 16, 15,9, é considerado vinho nobre pela legislação. É isso mesmo, Que fino e legal. depois uma classificação tem- como Ela nobre. faltou uma. E- Acho que ela foi na banheira quando eu estava explicando. Mas só complementar, é mais ou menos isso. Só explicando. Vinho fino é feito de uvas vitiviníferas no mundo Sim. inteiro. Vinho de mesa é labrusca. Então, até então, nós naturalmente, quase todo mundo só conseguia 13,5, 14 a uva. A dupla Aham. poda permitiu acima de 14. A gente está Só falando que de álcool, tá? de álcool. Sim. Só que de 14 a 16, a legislação brasileira você tem que colocar vinhos licorosos. Ah, entendi. Teria que fazer isso. Teria que- Aham. Era assim. Aham. Então, a Amprovin, que é a Associação de Produtores de Vinhos, e com a Associação de Produtores, né, foram ao Ministério falar, gente, eu estou com 14,5, com 15, eu não posso ficar enquadrado nisso. Aí vai imposto, não sei, um punhado de Sim. trem, que Sim, está nesse com 14, 16. Temos que mudar a legislação. Olha para você ver, uma viticultura mudou, e aí passou a chamar o quê, sabe? Vinhos nobres. Muito legal. Vinhos nobres, mudou a legislação. Muito Então, bom. qualquer. O Rio Grande do Sul, por exemplo, se conseguir um vinho com 14,5, que é mais difícil, ele vai botar vinho nobre. Ou seja, é uma nova categoria de vinho. Olha que coisa sensacional. Não, É, sensacional. muito legal. Aí tem que mudar a legislação. Tem. Mas E- continua e- sendo vinho finos. Sim. Correto? É. Beleza. E isso é uma coisa que não é muito comum também, né? É difícil você mudar essa É difícil, legislação. porque o É. que tem o álcool? Quanto maior o BRICS, que é quanto maior a concentração de açúcar, maior o álcool. Sim. Só que tem um limite. Nós temos uma polpa, temos uma baguinha, né? E a madureza depois começa a murchar. Essas uvas têm um limite, né? Quer Sim. dar uma explicação para nós sobre isso? Melhor? Ela começa o quê? Murchar, né? Sim. Já passou. Dá Ela uma- passa, Paulinho, pra ela nós passa sobre do isso. tempo, né, de maturação. Então, ela Sobre concentra, maturação. ela concentra mais açúcares. E esse açúcar vai ser responsável na transformação, dentro da fermentação, né, do processo do vinho, de transformar em álcool. Então, quanto mais açúcar, maior essa transformação. A levedura vai consumir o açúcar e transformar esse mosto em álcool, né? Uhum. Esse açúcar em álcool, desculpa. Então, é isso. Então, com aquele ciclo de madureza que aumenta no inverno, você tem condição de ter maior concentração de açúcar. Sim, Por isso muito que legal. pula para 14,5 e tal. Muito legal. E então a gente já falou um pouco sobre o que faz também esses vinhos serem diferentes, né, com essa dupla top, porque deu para perceber que é, É. né, um Eu produto gosto de completamente usar diferente. muito a palavra estilo. Estilo de vinho. Uhum, Tá? não Nós é o temos estilo. tipo de vinho, nós só temos 5. Branco, tinto, rosé, espumante e fortificados, que é o vinho do Porto. Uhum, Temos 5 tipos. Estilos, nós temos centenas ou até Uhum. milhares. Só para dar um exemplo, é um estilo que todo mundo conhece. Vinho que passou na barrica de carvalho e não passou, só para você ter uma ideia. Ou então um vinho com teor alcoólico leve, de 11,5, 12 graus, uhum. um outro de médio, 13,5, 14, e um estilo potente de muito álcool. Uhum. Então nós temos vários estilos. Então eu gosto de falar que aqui nós estamos com um estilo diferente do mundo. Um estilo novo, um Um novo estilo novo. estilo. Com o quê? Alta acidez, alta carga de taninos, alta carga de antocianos, coloração e alta carga de acidez. É um estilo diferente. E potencial de guarda. E potencial, bem lembrado. Logicamente, tudo é muito novo. Nós estamos com uma Sim. viticultura O que com que 18 anos. O que seria o potencial de guarda? É quanto tempo você pode guardar um vinho. Porque Ah, no Aí mercado, o vinho evolui, né? Dentro Sim, da garrafa, ele sim. continua Altera. crescendo. o mercado de vinho, 90% mais ou menos, 94%, são vinhos para o dia a dia, simples, uhum, para você ser consumido nos 3 primeiros anos. Simples não é não, vinhos jovens, ok? Do 0 a 3 anos. E os vinhos de guarda começam a partir do 5º, 10 anos, 15 anos, 20, 25, 30 anos. Como a nossa viticultura é jovem, 18 anos, temos que guardar os todos. Você vai guardar, tá? Sim. Daqui uns 25 anos nós vamos voltar aqui e vamos ver se o vinho dela, quanto tempo vai aguentar. Então, nós não temos um histórico para falar, opa, os vinhos da dupla poda conseguem 25, 30, 40 anos. entendi, Isso aí só o tempo dirá. entendi. Mas então você tem esses 4 elementos, você tem quase uma garantia
tá? Se não der nenhuma zebra pelo caminho, de termos vinhos longevos, vinhos de guarda. E o bacana, que eu queria complementar, que quando o consumidor pensa em vinhos de guarda, ele faz assim, então eu tenho que guardar muito tempo. Aqui, ao contrário, os vinhos jovens com 2 a 3 anos, é incrível, já, mesmo sendo de guarda, ele já está pronto para beber. Por quê? Por causa da madureza fenólica, que você consegue. Então, os vinhos já ficam macios com 2, 3 anos. Isso é inédito. Você vai tomar um Barolo do Piemonte, você precisa de 10 anos para beber esse vinho, para estar macio. Aqui, né? Que nós estamos conseguindo vinhos jovens e agradáveis ao paladar. Isso é incrível. Que legal. Muito legal. Realmente, Não, uma é- revolução. Vocês desculpem o meu entusiasmo. É Tá? Mas É digno de orgulho, né? É, É digno é uma de coisa orgulho. diferente. né? é um negócio muito diferente. Realmente. Digno de orgulho mesmo. E quais são as regiões hoje que vocês poderiam citar, assim, de Minas, que elas estão se destacando mais nessa produção? Sim. Quer falar? Eu vou fazer Ouro Preto. Eu vou Ouro fazer um Preto. contexto, né, do que a gente tem hoje, né? São 12 mesorregiões no estado de Minas Gerais. Dentro dessas 12, nós temos vinícolas nas 10 mesorregiões, né? Então tem vinícola do norte ao sul de Minas, né? Então tem lá norte, sul, leste, oeste, você tem vinícola em Minas Gerais. Então, e pequenas vinícolas, grandes vinícolas, a gente tem grandes nomes aí, grandes produções. Então, falar de como é que está essa vitivinicultura dentro do estado é contemplar o estado quase que inteiro, né? E fora isso é uma atualização que a gente tem de contato com o produtor mesmo, sabe, Rafa? Acontece, vou começar a plantar, um desperta ali, a gente acaba trazendo para esse grupo que a gente tem de contato muito próximo, de ajudar um ao outro, né? De sinalizar como é que decide plantar, quem decide plantar nunca, eu vou falar, tirar por mim, né? Não conhece, não está dentro do meio, então ele vai ter que buscar uma assessoria, uma consultoria para isso. Então, tem todo um passo a passo para decidir plantar, né? Tratar a terra, definir orientação, definir qual que é o porta-enxerto, definir qual que é a uva que vai melhor se adaptar na região, de acordo com o solo dele, tem todo um estudo atrás disso, né? Então, quando a gente descobre que tem um novo produtor ali, a gente trata de agregar e trazer para esse grupo que a gente tanto conversa e tanto troca. Então, Isso é muito muito legal saber que a cada dia, hoje a gente fala em 122 vinícolas em Minas Gerais, mas que daqui a um mês ou daqui a algum tempo ou uma semana isso se renova. Porque cada um desperta um desejo, eu tenho uma terra em tal lugar, se está plantando do meu lado, eu vou plantar também. Foi o nosso caso, né? E eu senti isso na pele, porque eu já estou, desde aquela época que eu degustei o primeiro vinho, eu pego meu motorhome, fico 1 mês, 2 meses viajando. Eu tenho que refazer tudo de novo. A cada hora surge um novo Uma vinhedo. vinícola, é verdade. Gente, eu tô muito impressionada com... Toda hora eu tenho que me atualizar. Só para dizer, eu já rodei todo o Sudeste, Centro-Oeste. Falta algumas, só falta Mucugê para mim ir. Sabe onde que é Mucugê? Lá na Bahia. Lá no meio da Bahia. Lá é quase o limite da Dupapoda. A Dupapoda tem limite. Tá? Então, ali limite norte, limite sul. Eu ainda não fui só em Mucugê e não fui em Diamantina. O resto, eu acho que eu conheço 90%. Já degustei cerca de 300 vinhos. Né? Mineiros. Inclusive, nesse livro, vai ter o meu ranking. Todos esses vinhos que eu degustei vão ter todas as notas. Dos E vou vinhos colocar, lá? sim, as notas. E vou colocar cerca de... Eu quero esse vinho, tá, já tem esse livro, tá, cerca de professor? 160 vinícolas estão descritos no meu livro. Que Tá? legal. As visitas que eu fiz e tudo. É um apanhado gigantesco, que ainda vai faltar muita gente. Que legal. É um movimento muito bom, Muito sabe, legal. Rafa? Da gente saber que, primeiro com essa técnica da dupla poda, né? De que saber que a gente consegue fazer vinhos de qualidade, que é isso que tem que ser frisado, né? Exato. Não é vinho com tecnologia empregada, com estudo, né? Então, a gente tem o apoio da EPAMIG, que é uma instituição gigantesca em cima disso, né? Que é singular o que eles fazem inclusive com os pequenos produtores, né? Eles têm um laboratório para vinificar, que além do plantio, a gente tem que pensar na vinificação do vinho, né? Que é o segundo passo, né? Então, é muito difícil montar uma cantina, é muito caro também para isso. E hoje a EPAMIG, ela tem esse laboratório, né? Não é um laboratório, quando a gente é uma incubadora. Ela tem para fazer a equipamento de vinificação. Isso, para fazer a Ele vinificação para presta serviço. pequenos. É muito bacana isso do governo. Muito legal. Muito legal. Isso aí eu tenho percebido. O perfil hoje, não sei se Sim. da viticultura do Sudeste e Centro-Oeste,
de poucos hectares, Uhum. de 1 a 4, 5 hectares. Depois tem a turma de 5 a 10. Depois de 10 a 20. Poucos até 40 hectares. Uhum. Você vai na Argentina, vai na Austrália, 200 hectares, Nossa, de cada é. vinícola, é diferente. Isso é legal, porque É. prima pela qualidade. Então, o que está acontecendo? Como tem uma técnica do Bapoda que precisa de cuidados, precisa de conhecimento, nós temos vários consultores, não só da EPAMIG, que prestam serviço. Você tem um sítio, tem uma fazenda, opa, quero. Não vai se aventurar e comprar as uvas, não. Primeiro, contrata um consultor, um engenheiro de Sim. campo. Ele vai Não. lá, vai fazer um estudo Isso é geológico, vai definir, opa, temos chance. Você vai diminuir o seu risco. Aí você vai comprar as uvas, Uhum. sob orientação. Que uvas que eu vou escolher? Esse clima seu aqui, Syrah, Grenache, beleza. Uhum. Ok, vamos comprar? Vamos. Vai entrar na fila, vai comprar. Tem a Vitácia, do Murilo Albuquerque. Hoje o Murilo Albuquerque saiu da EPAMIG, tem a maior empresa do Brasil de fornecer uvas para o Brasil inteiro, Que legal. inclusive para o Rio Grande do Sul. Depois de chamar o Murilo pra vir falar Murilo. também, né, gente? Vai Pra ser gente. convidado. Murilo, você já está convidado para um Tá podcast. convidadíssimo. E a Isabela Peregrino, que é a mãe da Dupla Poda. A Isabela Peregrino, que começou a fazer os primeiros vinhos na EPAMIG, que o Murilo levou as uvas para a EPAMIG. Sim, Toda essa turma sim. que começou, levou para a EPAMIG. E a EPAMIG continua. Você Que quer legal. montar um vineiro, você, liga lá para a EPAMIG e fala, vou colher, não sei o que lá, ano que vem. Posso vinificar para mim? Você vai pagar um preço, vai trazer, eles vão entregar o vinho prontinho, rotulado. Que legal. Você só vai vender. Que legal. Aí você começou a ganhar muito dinheiro. Vou fazer minha vinícola. Não. Você já tem sua vinícola, né? Não, essas vírgulas eu não conheço, professor. Vai fazer sua vinícola. Ou não. Aí você faz um receptivo bacana. Eu já tô com vontade de ter um vinho Faz um aqui, sabe? restaurante. Não precisa montar uma vinícola. Faz um restaurante bacana, legal, e começa a receber os turistas com seu vinho. Olha que negócio legal. Às vezes Não, legal demais. você é produtor de manga ou produtor de café. Pode expandir a sua cultura, em vez de ficar uma monocultura, fazer outras coisas. Sim, Por que não sim. fazer uva? E assim, fazendo só uma parte do que vocês estão falando, é muito legal falar do enoturismo, porque é a única fruta no mundo que se faz turismo. Quem é que vai visitar o campo do café? Quem vai visitar a manga, o limão? Não existe, só a uva te proporciona isso, né? Vai fazer passeio ao vinhedo, né? Trazer Isso é aquela muito imagem legal. bucólica de Passeio campo, rural. passeio rural. Aí a gente vem para um movimento que está muito forte, que são os novos ruralismos, né? De trazer o que é urbano, o movimento do urbano, para dentro do rural. É um movimento inverso, né? E isso é bem legal. Inclusive, isso a gente fala de sucessões, de família, né? Dos jovens no campo. Isso é muito importante pensar nisso. Então, é valoroso dizer que o enoturismo é um produto do vinho. É valoroso demais, porque Sim. só o vinho consegue fazer isso, né? Hoje tem, salvo engano, tem o pessoal da olivicultura, né, dos azeites que estão Sim. fazendo isso, mas o É vinho verdade. Maria O azeite está é fazendo. muito legal. começou a fazer. Então, isso que ela está falando é importante, inclusive, para as outras pessoas que produzem café. O pessoal do café já está sentindo que a turma está tremendo, às vezes, querendo visitar os cafezais. E nós temos uma quantidade de produtos rurais espetacular. Nós temos a rota do queijo. Sim. Isso agrega valor para todo mundo. Então, o enoturismo não é só vinho. Tem a cachaça, a cerveja artesanal. Olha a quantidade de produtos que Minas Gerais Inclusive, tem. Muita eu coisa. conheço produtores de cachaça que hoje a receita deles é maior com turismo que com a própria Cachaça. E bebida. com vinho também vai ser assim. Que Já é tá sendo assim. impressionante. Impressionante. Começaram com a bebida e aí o turismo começou a ir, porque realmente é outro mercado. Eu vou precisar dar uma pausa pra gente, para agradecer os nossos patrocinadores, que são responsáveis por isso aqui acontecer. Então, pessoal,
como em todo podcast, queria agradecer os responsáveis por fazer com que isso aconteça, né? Que estão aí com a gente todos os dias. Pessoal da Off Bebidas, cervejas, bebidas mistas. Essa bebida mista deles, a gente fez o lançamento no carnaval desse ano, carnaval do ano que vem eles também vêm fortes. Quem não experimentou Off Tropical, experimente, que eles têm bebidas maravilhosas. ANPAC, Associação Nacional dos Produtores de Cachaça Artesanal, também estão aí com a gente desde o início. Pessoal da Grafix, com rótulos, adesivos. Garrafaria Serra Negra, que é as melhores garrafas do mercado para vocês também. Queria agradecer também o Grupo Balu, o Eberton. Vai vir aqui em breve falar sobre assessoria de imprensa para vocês, gente, que é um negócio muito importante para o marketing de vocês. Eu falo isso com todo mundo da bebida. A assessoria de imprensa é um negócio sensacional. E, principalmente, a Bibit, nossa empresa de marketing para o setor de bebidas, que é realmente a causadora disso tudo. A Bibit, a gente faz marketing para o setor, tá? Seja bebida alcoólica, seja bebida não alcoólica. E hoje a gente atende a cadeia como todo. Então, a gente faz desde produção de conteúdo, tráfego pago, e-commerce, tudo que a sua empresa precisar na área do marketing, a gente desenvolve, a gente faz lançamentos de bebidas, enfim. Então, precisou chamar a gente no comercial, que vocês vão ser, nosso comercial, que vocês vão ser muito bem atendidos, tá? Galera do vinho que tá entrando aí também, ó, chama a gente pra gente conversar, pra gente visitar a vinícola de vocês, tomar um vinhozinho também, só bater um papo também, a gente gosta. Estão convidados. Bom, pra gente continuar, eu vou entrar um pouquinho na questão dos vinhos, o que a gente tem falado aqui dos vinhos mineiros e do cenário internacional também. Vocês acham que, em termos dessa cultura, assim, do vinho, Minas Gerais e o Brasil também, né? Fica a critério de vocês falar um pouco sobre o Brasil. Tá acompanhando essa cultura internacional do vinho? Porque a gente sabe que o mercado do vinho internacional, ele é muito antigo, né? Muito antigo. Sim. E o vinho aqui, ele tá se reinventando e agora o Brasil tá começando a conhecer. Até o professor trouxe dados, assim, impressionantes do mercado de vinho no Brasil. Então, vocês acham que o Brasil tá seguindo o caminho, assim, do que é o vinho no mundo? Essa pergunta sua é bastante complexa. Precisa de uma resposta um pouco complexa. Para dar uma visão. Eu sou engenheiro, gosto muito de números, né? E você sabe disso. Eu exijo muito dos alunos ter esse feeling de mercado, de números. Não precisa decorar, não, mas precisa ter um sentimento, né? Para a gente falar, não falar abobrinha, não falar bobagem. Então, o que acontece? O Brasil não é um player internacional. Cerca de 5, 6 produtores mundiais, países, dominam metade da produção de vinhos. Então, eles são players internacionais, ele interfere no mercado internacional, qualquer ação. O Brasil está exportando, professor? Exporta muito pouco. O Brasil, na época da Copa do Mundo, exportou cerca de 5 ou 6 milhões de litros. Milhões, põe isso na cabeça. Isso não é nada. Não faz nem cosquinha. Por exemplo, os Estados Unidos importa 1,1 bilhões de litros. Tá? A Itália produz 5 bilhões de litros, exporta mais da metade disso, ou seja, quase 3 bilhões de importação. E nós estamos falando em milhões. Então, o Brasil nunca vai ser um player internacional. Tire isso da cabeça. O que pode ser é se posicionar de maneira especial. Por exemplo, espumantes, ok? O esforço já foi feito. Agora, os vinhos de inverno, tá? Já estamos ganhando os prêmios internacionais, algumas vinícolas estão participando de concursos e está assustando muita gente que não tinha esse conhecimento. Vinhos ganhando 90 a 93 pontos. O que é isso? Vinhos excepcionais, porque de 85 a 89 é muito bom, de 80 a 84 é bom. Então, a quantidade de prêmios que as vinícolas, tudo muito novo, já está ganhando internacionalmente. Várias vinícolas de Minas Gerais estão ganhando esses prêmios. Então, elas vão se posicionar, mas ainda não tem volume para atingir um mercado internacional. Nós temos no Rio Grande do Sul umas 5 ou 10 vinícolas que têm uma produção grande, que já abocanham alguma partezinha, né, principalmente para os países não produtores, como, por exemplo, Noruega, né? Tchecoslováquia, esses países mais frios que não têm mercado, o Brasil tem chance de entrar nesses países. A dificuldade de você entrar na França, na Itália, é grande.
Então, mais ou menos funciona isso. O que eu falo é o seguinte: todo mundo acha que o Brasil agora vai explodir em vinho. Não, é muito lento, o crescimento é lento. Nós não temos produção suficiente para atingir o mercado internacional. Nós temos que trabalhar muito bem o mercado internacional para quebrar o paradigma que só vinhos lá de fora que têm excelente qualidade. Sim, Nós isso- temos que isso eu mostrar concordo. esse alto patamar. Ok? Eu acho também que dá para o Brasil ser um pouco estratégico também nessa questão, né? De às vezes não entrar com volume, mas entrar com qualidade Sim, muito sim. superior. Esse é o foco. Porque a gente tem esses dois tipos de mercado, né? Tá. Assim, E eu acho que com o inverno, esse negócio do inverno, de colher inverno, é uma curiosidade que vai logo, logo tornar-se internacional. Opa, não, eu com quero certeza. tomar um vinho que amadureceu as uvas no inverno. Eles não têm isso. É uma maneira, opa, vou mostrar um negócio diferente, gente. Você dá uma palestra lá fora sobre vinho de inverno, é um negócio interessante. Com Ok? certeza. Eu acho que o Brasil Podemos fazer um podcast internacional, viu? Podemos. Eu acho que o Brasil vai muito bem no espumante, né? Vocês Sim, estão falando do sim, que é pode ser. ícone, né? A gente já tem não consolidado, mas já tem Verdade. o que aponta para uma qualidade de excelência para exportação, né? Então é muito válido Sim, sim. saber E disso. atrás do espumante vai os tintos, vai os brancos, né? Eu penso sempre que a gente tem que melhorar o mercado interno, Rafa. Sim, eu também acho. Isso eu acho também. Primeiro, né? A gente tem que trabalhar o interno, que é aqui o corpo a corpo, que é muito mais fácil, né? Depois se preparar para isso. É mais fácil, mas é uma questão também um pouco cultural, né? Porque eu vejo isso passando de geração para geração, cultural. sabe? Por exemplo, os pais falando, não, vinho bom é o chileno. Não, vinho bom é argentino. Sim. Tem tudo no mundo. Cai no senso comum também, né? E as pessoas E a pessoa sabe o que acontece? Ela fica com medo de errar. Ela vai comprar um vinho, verdade. você tem um mar de vinho nas prateleiras. A pessoa fica perdida. Então, o que ele vai? Opa, eu vou no chileno porque a chance de errar é maior. Eu já digo o contrário. Tá? Por quê? Se você vai lá no vinho mineiro, que é lógico que o preço é um pouquinho mais acima, a chance de errar vai ser menor agora. Por quê? Porque é alta qualidade. Tá certo? Então, tem vinhos para todo o gosto no mercado. Então, nós temos que quebrar esse paradigma. Nós temos coisas. Os restaurantes precisam ter apoio. Ter mais vinhos. As lojas de vinhos, acreditar mais no produto nacional e colocar mais fotos. Às vezes você vai numa loja de vinho, tem 150 a 200 fotos. Se tiver 10 fotos nacionais, é muito. Isso que tem que ser quebrado. Isso tem que ser quebrado. Eu vou lhe contar aqui. A uva, a associação, ela tem pensado nisso, né? E a gente está, na verdade, esquadrinhando um menu, chama Menu Terroir. Não, Terroir. Menu Terroir. E o Uai de mineiro, né? Em cada restaurante tem um menu, um prato do restaurante mineiro que harmoniza com o vinho mineiro. Que legal! Muito legal. A gente está costurando e alinhavando isso com o pessoal da Brasel, né? E aí até formatar direitinho e fazer esse trabalho de formiguinha. De convencer cada restaurante a colocar um prato no seu menu Terroir, que é o prato mineiro harmonizado com vinho mineiro. Muito legal. Nossa, muito legal. Muito legal. Essa ideia surgiu dentro do último encontro que a gente teve, de uma rodada de negócios do Sebrae, que trouxe as vinícolas mineiras em contato com os donos de bares e restaurantes, né? Aí o Procópio, muito sábio, né, dentro de toda a sua trajetória de venda, de vinho, de tudo, o Procópio é o dono da Estela Valentino, né, que fica em Andradas, que é o presidente da uva, né, da Uva MG. Então, o Procópio provocou, e é uma ação tão simples, tão fácil, né? É um caminho que a gente precisa trilhar, que não precisa de muito esforço, já que a gente tem aí a carga tributária, que é um fator muito difícil dentro dessas mudanças dos impostos, com essa reforma tributária, né, com o imposto do pecado, aí sofre todo o setor de bebidas no Brasil, né? O vinho lá fora, lá na Europa, ele é tido como alimento e aqui a gente é taxado como bebida alcoólica, e isso é muito sofrível para a cadeia do vinho, né? É muito difícil você quebrar esse paradigma, e a gente está falando do que é histórico, né, Rafa? Trazer o vinho para a mesa desmistificado mesmo, para a mesa como refeição, como é feito isso na Europa comumente, sim. né? E o imposto é mais baixo quando é alimento. Aí não vou falar que é exatamente. alimento o vinho, mas o vinho tem nutrientes
e é bom para a saúde. Não, com Exatamente, certeza, com exatamente. Já é comprovado essa associação da, Eu acho que isso dos bens. pro mercado de bebidas alcoólicas no geral, sabe? Essa questão tributária é uma dor de todo mundo dentro do mercado de bebidas. Só que eu também acho que o mercado está tendenciando para uma coisa que particularmente eu acho muito positivo, que é o consumo ser mais consciente. As pessoas estão procurando bebidas Verdade. de melhor qualidade. Sim. Isso faz com que a gente traga a bebida como algo que faz parte, assim, da nossa vida, mas não pra gente, né, pra passar mal, pra... Não. E aí eu acho que Faz mais parte da qualidade sociabilidade. mesmo. faz parte da sociabilidade e a gente ter realmente aquele sim. consumo consciente. Eu acho isso muito positivo também, até pra gente conseguir discutir que, pô, não precisa ter um tributo tão alto assim, né? Parece que é um negócio... Verdade. enfim. Você fala desse consumo e assim desse perfil de consumo da bebida alcoólica hoje no Brasil e no mundo também tem se diminuído a quantidade de Sim. álcool dentro dessas bebidas, né? Existe, a gente até fala no movimento inclusive o Robert Parker, que foi um grande ele é um crítico, ele alavanca o vinho, né? Ele pontua os vinhos, ele mesmo reconhece hoje que essa quantidade de álcool que antes era muito pontuado, um vinho com teor alcoólico muito alto, ele conseguiu reconhecer isso hoje, e ele fala, Sim. né, nos livros, nas entrevistas, que o que se tem buscado é diminuir esse teor alcoólico dentro dos vinhos, né? E da bebida como um todo. Eu li, Mas se Rafa... Parker tomasse os vinhos mineiros, ele ia voltar. Tá Porque o nariz do precisando. Parker, no começo, era madeira e álcool. É. Depois que ele ficou muito tempo, ele disse, opa, não, vamos mais elegância e tudo mais. Se ele tomar os vinhos mineiros, eu acho que o Parker vai mudar o nariz dele. Eu acho que vai dar uma... Convidado, Opa, né, ali nós professor? temos álcool e temos um vinho elegante. Tá convidado, né? Ele tá Vamos mandar as convidado. garrafas Vamos. Guida da Clara pra ele? Vamos. E é muito bom saber dessa preocupação com a saúde, né, Rafa? De tudo, de todas as bebidas, Sim, né? eu acho isso muito positivo. Tem muita gente no mercado falando sobre essa questão de que isso atrapalha muito o mercado de bebida alcoólica, mas eu acho que, na verdade, isso seleciona muito mais. Sim. A gente precisa trazer mais... E eu sou totalmente a favor de bebidas, de a gente trazer qualidade nas bebidas, né, do consumo consciente. Então, eu acho que isso acaba selecionando e os produtores precisam começar a pensar em produzir coisas que realmente tragam mais qualidade para participar da vida das pessoas, porque realmente as pessoas estão buscando mais qualidade. Eu vejo isso no estilo de vida assim, eu tenho medo da bolha que eu te falei, sabe? Porque eu falo quando eu falava assim, quando a gente vive a gente tá no mercado de bebidas, então a gente toma bebidas de maior qualidade muitas vezes. E aí, os nossos amigos, a gente incentiva. Sim. Que é o que você falou. Chega a pessoa e fala, não, você vai tomar um vinho mineiro. Sim. E aí a pessoa começa E a as marcas apreciar, são começa a pouco gostar. conhecidas, está começando tudo, né? Não, Então, uma referência, uma indicação do especialista, isso ajuda muito. Ó, toma esse vinho. E eu não tô vendo eu não vejo resistência das pessoas em conhecer e continuar consumindo, sabe? Por exemplo, eu apresento para amigos, eles falam, nossa, gostei, e começam a consumir esses vinhos e deixar cada vez mais e isso com todas as bebidas. Então, eu tenho um pouco de medo dessa bolha também, mas eu acho que todas as pesquisas estão tendenciando, as pesquisas estão tendenciando para uma qualidade superior dentro das bebidas. O pessoal tem procurado bebidas que têm uma qualidade maior, né? Já que a gente falou um pouco sobre a associação, eu queria que você contasse um pouco pra gente sobre esse projeto, o que vocês estão fazendo para promover o vinho, como é que tá esse... Então, a associação, ela começou quando eu te falei quando a gente procura trazer os produtores, ficar todo mundo junto, começou num grupo de WhatsApp, né? Ano passado, né, a essa época de novembro, a gente falava muito em se conhecer, todo mundo de Minas Gerais falava, se conhecia, se cumprimentava, mas pelo WhatsApp. Então, esse desejo de se conhecer pessoalmente. Então, começou aí, vamos fazer um encontro? Vamos fazer um encontro da gente, né? Cada um leva seu vinho, a gente prova um vinho e tal. E esse encontro foi tomando forma, foi tomando corpo, né? E assim, foi inclusive maravilhoso. Aconteceu em abril desse ano. A gente ia marcar para dezembro, mas dezembro com tantas festas, a gente passou para abril. E aí foi um encontro fechado, o professor foi convidado, não pôde ir, né, professor? E surgiu desse encontro essa conversa, né, da gente ter a necessidade de um coletivo que nos represente, inclusive os menores, os pequenos produtores. Essa foi uma das maiores preocupações. E que nos represente e que nos promova o vinho mineiro. Então, esse é um dos maiores objetivos da uva hoje dentro do estado, né? É novinha, em abril a gente decidiu, em agosto teve a assembleia de fundação, e aí a gente está nos trâmites muito novinha. Mas assim, ela nasce já com um corpo
muito consolidado mesmo. São 54 produtores associados, né? Que legal. Desses, 32 são sócio-fundadores. 38 sócio-fundadores. Que legal. É Trabalho muito, sólido, né? muito legal. Já nasce grande, né? Já Sim, nasce com muito um legal. corpo legal. E essa é a nossa maior preocupação, é de promover o vinho mineiro e proteger também. Proteger no sentido de dizer que o que a gente produz é de qualidade. Então, o vinho mineiro está chegando na mesa, tenha certeza que é um vinho de qualidade, é um excelente vinho. Muito. E trazer isso se expandir dentro do estado de Minas Gerais é o nosso primeiro objetivo. E depois romper essas fronteiras do estado. Então, a gente está muito feliz e muito entusiasmado também. E tudo começa assim, porque é a base para você depois, um dia, entrar com um pedido de indicação de procedência, um IP, e depois vai fazer uma DO, denominação de origem, né? Sim. Você imagine no Sudeste, Centro-Oeste, quantas denominações de origem nós podemos ter? Minas Gerais, ela traz uma característica muito parecida com a França dentro dos seus Sim, solos, é muito né? amplo, Então, muito grande. quando eu falei de norte a sul, leste a oeste, o estado, cada vinícola, cada produtor, ele tem sua característica, tem seu terroir, tem a sua marca, o seu vinho é diferente. Eu lembro de uma feira que a gente participou e uma das pessoas fez uma pergunta que eu me intriguei para a enóloga, que é uma das maiores enólogas de Minas Gerais, a Isabela Peregrino, né? Muito competente no que faz. E ela foi questionar a Isabela no sentido de você faz a maioria dos vinhos de Minas Gerais, então esses vinhos são todos iguais? Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. O vinho, ele expressa o que cada terreno, o que cada técnica, o que cada clima tem dentro do estado de Minas Gerais. Sim. Então, dizer que Minas Gerais tem a sua uva de expressão, que é a Syrah, não quer dizer que o Syrah produzido no Vale do Gongo, lá no norte de Minas Gerais, é igual ao Syrah produzido no sul de Minas Gerais, da Stella Valentino, por exemplo, né? São vinhos diferentes, com igual complexidade, ela traz assim uma cadeia de adjetivos dentro disso. É maravilhoso. E a gente está feliz nesse sentido, de trazer todo mundo, fazer com que todos esses produtores de Minas Gerais eles tenham essa visibilidade. Né? Hoje é muito a Casa Geral do Trilho é um caminho maravilhoso, gigante, é linda, cheia de prêmios, né? Assim como as vinícolas do Sul que começaram, Murilo está lá com Primeira Estrada. Então, mas os pequenos também têm tanta qualidade quanto, né? Isso é muito legal, muito feliz. Isso que você falou é emocionante, né? Eu E para mim também, porque é o seguinte, eu não vou. A gente, de vez em quando, você tem que cantar o que você faz, né? Concorda? Eu, como tive essa oportunidade de viajar pelo mundo e estando agora visitando já quase 90% de tudo que está ocorrendo aqui com a Dupla Poda, que eu já degustei mais de 300 vinhos, eu consegui convencer a ABS Minas Gerais de fazer uma grade extracurricular, que nós começamos em junho. Para quê? Para a gente degustar uma quantidade muito grande de terroir diferente. Comparar um Syrah de Diamantina com um Syrah do sul de Minas, que às vezes o sul de Minas é muito grande, precisa de 3 áreas para a gente comparar. Então, nós estamos fazendo essas decorações comparativas que ainda ninguém fez, é muito novo. Então, nós estamos começando. O Sauvignon Blanc do Rio de Janeiro, quais são as características estilo que ele faz diferente, por exemplo, do Espírito Santo Pinhal em São Paulo, ou lá de Goiás, ou do Distrito Federal. Nós estamos fazendo isso na BS. Já estamos no 9º evento. Só com essa turma, inclusive tem vários professores, né, Alci? Eu estou passando essa mensagem, ensinando o pessoal para quê? Para eles depois serem multiplicadores e mostrar as vantagens da Dupla Poda, tudo que nós estamos conversando aqui, para eles passarem essas informações. Então, o sommelier em Minas Gerais agora vai ser obrigatório estudar profundamente sobre isso tudo que está acontecendo em Minas, para depois que ele formar, continuar essa multiplicação. Então, esse é um trabalho bacana, acadêmico, para explicar isso tudo. Né? E aí a gente compara os vinhos. E beber vinho é isso, né? É comparar. Com certeza. E dentro dessas ações, Rafa, da uva, são ações de promoção mesmo. Eu falei no Terroir, né? A gente tem aí a ideia de juntar com a EPAMIG, de fazer um concurso
concurso no sentido de avaliar os nossos vinhos dentro de Minas Gerais, não ranquear, mas avaliar com as análises sensoriais mesmo, análise de laboratório também. Então, são várias ideias que elas precisam ser consolidadas, né? E isso, além também de trazer não uma feira, mas um festival de vinhos mineiros para Belo Horizonte, né? Que essa é a ideia principal e a gente está aí se organizando para isso. Muito legal. Gente, infelizmente a gente já está acabando. Nossa, foi uma aula, uma verdadeira aula de vinhos aqui. Bom. Eu já tô achando que eu vou querer depois ter um meu vinho, vou fazer o sommelier, professor, você vai ser meu professor, provavelmente. Vamos fazer. Muito legal. Pra gente finalizar, eu tenho uma última pergunta para vocês, que é sobre os próximos passos do vinho no Brasil. O que vocês veem do mercado, das perspectivas futuras para o vinho? Eu sei que a gente já pincelou isso, mas agora o que vocês veem de verdade que vai acontecer com o mercado do vinho nos próximos 10, 15 anos, enfim? Essa pergunta futurista. 15 anos, né? 15 anos. Daqui 10 anos eu vou falar, olha, professor, que tem você uma- respondeu. Tem Vamos uma ver se francesa, esqueci o nome dela, que um dia um repórter perguntou para ela: vinho é fácil fazer vinho? É fácil demais, precisa de 200 anos. Nós estamos aqui com 18, 20. Tem muita estrada, né? Com certeza. Tem muita primeira estrada, né? Falando do vinho do Murilo, para percorrer. Mas está no caminho certo. Estou falando aqui do Papoda, não só de Minas Gerais, tá? Tudo que está ocorrendo na Bahia e tudo. Tem muitos testes a ser feito. Tem porta-enxertos que precisam ter testado para uvas diferentes. O caminho é longo, árduo, mas o caminho está certo. Por quê? Porque todo mundo está pensando em qualidade e não em volume. Legal. Não ganhar dinheiro em volume. É o lance. Sim. Isso já é uma premissa espetacular, que aí não desvia o foco. Eu concordo. Quem for partir para fazer muito volume aqui, não, eu acho que vai estar com os burros na. Eu acho. Então, o mercado vai ser seleto, é uma faixa de mercado diferente, inclusive dos vinhos nacionais, tá? Isso tem que ser bem claro, porque qualidade tem preço. Você toma um Chateauneuf de Pape, paga R$400. Você toma um grande Syrah Rhône, paga 350. E o vinho do Papoda está no mesmo patamar ou até superior. Por que você vai pagar R$100? O custo é grande. Não dá. São dois custos, né, professor? A gente tem 2 safras para ter uma produção, né? Duas podas, desculpa, para ter uma produção. Você mão de obra. 2 vezes, você paga 2 vezes tudo, insumo, mão de obra, tempo, tudo, gente, para ter uma produção. É muito diferente. E além do mais, a quantidade de quilos de uva por planta é menor do que o sistema tradicional, não é? Sim. Não é menor? Sim, bem menor. Você colhe menos quilo por planta do que na viticultura tradicional. Isso é custo também. Sim, com certeza. Concorda? E esse é o caminho. Mas está no caminho certo. Com certeza. Eu sou muito esperançosa também. Eu vou falar pelo coração, né? Eu acredito nisso, né? Eu acredito, como eu falei no começo, que o processo é lento, mas existe. A gente não está, mesmo que dentro da nossa bolha, Rafa, que a gente se questiona toda vez, nós somos agentes dessa mudança, né? Sim. Do que quem está por perto. Então, quem está por perto vai ser numa onda de multiplicação algorítmica, né, gente? Sim, os vizinhos vão começar totalmente, a fazer. Né? E eu consumo, não, eu fui na casa da Rafa e tomei esse vinho, gostei muito, e o vinho é memória afetiva. Foi bom, foi naquele jantar, naquela comemoração, adorei o vinho naquele momento, sabe? Sim. Isso vai ser replicado. Então, quando você me pergunta isso, eu penso nessa perspectiva de consumo, eu acredito por esse caminho, né? De dentro de casa, da gente, na nossa bolha, da gente ir construindo e desconstruindo algumas coisas, né? Então, legal. Eu tenho uma boa esperança. Muito bom, muito bom. Gente, queria primeiramente agradecer vocês por terem participado com a gente do podcast. Com a gente, delícia. eu, mas a Ana tá aqui. Está sendo representada aqui. Queria que vocês falassem pro pessoal que está escutando a gente onde eles encontram vocês, como eles, né, acham vocês em rede social, ou entrar em contato, ou a associação também. Legal. Vocês podem já falar. Então, a Quinta de Glaura fica em Ouro Preto, né? Glaura é um distrito de Ouro Preto. A gente encontra. Hoje nós não estamos abertos ainda à visitação, a gente está em obra com nossa sala de degustação. A perspectiva é que abril do ano que vem
comece a receber, a começar as degustações dentro da casa. A gente tem 2 rótulos aí para ser lançados, o arroba Quinta de Glaura e da Associação Vinícolas Mineiras, @Vinícolas Mineiras, né? E aí a gente promove algumas vezes os eventos, né? Os eventos que acontecem, nos quais a gente está presente, algumas ações das vinícolas dentro do estado, mas aí a gente procura atualizar dentro do Instagram. Ótimo. E você, professor? Bom, o primeiro eu tenho o site, que é o wineworldadventure.com, que ele está muito focado em toda essa minha viagem internacional, ok? Uhum. Bom, e depois que eu cheguei da minha viagem, eu comecei a usar o Instagram, que naquela época não tinha. Uhum. Então, meu Instagram é @wineworldadventure, ok? Bom, eu tenho a escola itinerante de vinhos, ok? Quem quiser fazer curso, eu tenho um projeto que é muito bacana, que eu com o motorhome, tenho a escola itinerante de vinho, eu vou no interior, eu faço muito isso, é só arrumar 10, 15 alunos no interior, eu vou lá e vou levar esse conhecimento. E agora, nesses 4, 5 últimos anos, eu tenho focado muito nessa questão do vinhos de inverno. Então, eu tenho feito muita degustação profissional, tenho feito a apresentação de várias vinícolas aqui nos restaurantes, até na BS, entendendo? Eu tenho feito essa parte institucional de mostrar ao público esses vinhos de inverno. Então, eu tenho feito muito isso. Quem quiser, às vezes, palestras e tudo mais, tem o meu WhatsApp. Pode dar o número no WhatsApp? Pode, sem problema. 31 98626 5151. Então, quem quiser, às vezes, uma palestra sobre Dupapoda, ou as vinícolas que querem fazer degustações institucionais, eu estou com esse... E o livro? Bom, quando é que o livro vem, só para a gente saber, para já... Eu acho que vai ser janeiro e fevereiro. Tá? Isso é exclusivo, né? Primeira vez que você está falando do livro. Primeira vez. Gente, estou me sentindo especial. Muito obrigada. Sim, porque eu estou escrevendo há mais de 1 ano e meio esse livro. Eu já joguei meu computador umas 3 vezes no lixo. Nossa, é muita coisa. Só para vocês terem ideia, o livro vai ser digital. Por quê? Porque tem muita foto que eu tiro nas vinícolas, eu comento sobre os vinhos e eu estou fazendo as rotas todas enoturísticas do Sudeste ao Centro-Oeste, tudo. Eu estou colocando como chegar em vinícola, colocando mapas, colocando as fotos dos vinhos, fotos de todas as vinícolas. Só para você ter uma ideia, já tem quase 400 páginas. Gente. É gigante, é uma enciclopédia. Tá? Então, é lógico que vai ter um resumozinho. Opa, eu quero no sul de Minas, o que eu vou ver? Tá lá, visita essa vinícola, visita essa, mas todas, inclusive as pequenas, eu estou colocando lá. Né? Não só as grandes, não só as mais conhecidas. E mostrando coisa pontual, que eu já descobri, opa, essa vinícola aqui tem um trem diferente. Então, eu estou falando isso. E por que da segunda porta? Por quê? A primeira já está concretizada. A segunda é a visão do outro lado do balcão, que eu sou crítico de vinho, opa, esse vinho aqui tem essas características, o outro ali tem essa. Então, eu estou mostrando isso. E estou mostrando também as novidades das uvas que estão surgindo, não só aqui em Minas, que às vezes não dá certo aqui, mas dá certo no Rio de Janeiro. Sim. Ou dá certo lá em Goiás. Por exemplo, a Barbeira, que é uma uva italiana, lá em Goiás encontrou seu berço. Então, eu estou comentando sobre isso. Legal. É uma segunda onda, certo? Essa é a visão. E também sobre a parte do enoturismo, que é muito incipiente, que agora está explodindo. Eu comento muito sobre isso. Legal. E vai ficar pronto quando? Eu acho que no começo do ano que vem, janeiro, fevereiro, eu vou lançar. Você manda para a gente a data que a gente divulga também na nossa rede social. Muito obrigado. Tá? Beleza. Pessoal, e pra gente finalizar, vocês me encontram no meu @, Rafa Silva P. Eu falo um pouco sobre o mercado de bebidas lá, mas vocês podem acompanhar um pouco do nosso trabalho também no @bibitmkt e principalmente nas redes sociais do Pausa pro Gole. O Pausa sai de 15 em 15 dias, terça-feira, às 7h da noite. Anota na agenda, tá? A gente já tem projeto de começar a fazer semanal, porque a gente tá vendo que tem muita gente pedindo, sabe? Mas a nossa agenda ainda tá de 15 em 15 dias. Até cheguei a conversar com o pessoal do estúdio, né? A gente vai ver aqui se a gente passa para uma vez por semana. Mas inicialmente vocês encontram a gente lá no nosso canal do YouTube de 15 em 15 dias, em todas as plataformas de áudio.
Então, Spotify, Deezer, Amazon, Apple Podcasts, todas a gente tá lá, é só você digitar Pausa Pro Gole. E no @Pausa Pro Gole que saem vários cortes também dos episódios para vocês assistirem. É isso, vou agradecer de novo. E pra gente finalizar, eu queria fazer mais uma pausa pro Gole. Que prazer estar aqui conversando Muito sobre obrigado. vinho no Pausa pro Gole. Obrigado. A gente tá junto aqui. Isso, até mais. Bora tomar uma?